Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e vim comentar hoje aqui com vocês o primeiro episódio que eu assisti agora. Lançou hoje, aí, dia 5 de junho, na Max, a história do X-Perito, aí, uma série biográfica do Roberto Gomes Bolanhos, o criador do Chaves e do Chapolin, entre outros personagens, outros programas, né? Nós sabemos do sucesso que foi aqui no Brasil o seriado Chaves e o seriado do Chapolin. Sabemos a história lá nos anos 80, quando o SBT começou a passar a série, né? O Silvio Santos comprou aquele pacote, um pacote da Televisa com novelas e outros programas, e veio Chaves no pacote. No começo o SBT, né, o Silvio Santos não botava muita fé no sucesso da série do Chaves, adultos, né, interpretando crianças de 8 anos, mas acabou, né, a história. Nós sabemos aí o que foi a história de Chaves e Chapolin aqui no Brasil pelo SBT nos anos 80, nos anos 90. Fez parte da nossa infância aí. Seu Madruga, um dos meus personagens favoritos, eu tenho aqui o Madruguinha, vendedor de churros, o Madruguinha e o Pirata Alma Negra. Você conhece o Mar Morto? Sabe quem matou a Alma Negra? O maior, o pirata mais terrível dos 7 mares. Então eu adorava Chaves e Chapolin na infância, gosto, né, desses diretores. Tem esta edição aqui do Diário do Chaves, que foi lançada aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim, né, foi sem querer querendo, o barril icônico aí do Chaves. Né, esse aqui é mais uma prova do escritor Roberto Bolanhos, né, o criador do Chaves, que era um grande escritor, foi publicitário no começo da vida adulta profissional, antes de trabalhar para a TV e antes de criar o Chaves, né? O Chaves e o Chapolin, que foram o seu maior sucesso. E aqui ele escreve o Diário do Chaves, que é como se fosse um diário mesmo escrito pelo Chaves. Não é esta biografia, né? A série da Max é inspirada na autobiografia do Bolanhos, foi sem querer querendo, né? Então é uma série assim que tem vários fatos ali, né, baseados na autobiografia, na história do Bolanhos, né, com apoio da família do Bolanhos, né, os filhos do Bolanhos são produtores da série e tudo mais. Muitos não aceitaram participar, né, eu vou deixar rolando aqui um trailerzinho. Por exemplo, a Florinda Mesa, né, a dona Florinda não assinou aí a participação, então alguns personagens têm um nome diferente, são os personagens, né, estão todos lá, Chiquinha, o Kiko. Inclusive o Carlos Villagrán também não autorizou a participação na série. Então o Kiko também tem um outro nome na série, mas é o Kiko, né? Vocês estão vendo aqui a Vila. E o Roberto Bolanhos criando, né? Então é uma série com os bastidores, né? A biografia, a vida do Bolanhos e os bastidores da série, da criação da série, do elenco. Alguns fatos polêmicos, por isso que alguns não autorizaram a participação, né? Como o romance do Bolanhos com a dona Florinda, né, com a Florinda Mesa, enquanto ele ainda era casado, né, com a Graciela. Então tem questões aí que são um pouco, né, polêmicas, que alguns não querem assumir ali, né, contar realmente tudo o que aconteceu. Mas a série achei bem bacana, né? Vou falar um pouco sobre esse primeiro episódio, então, aos sapateiros seus sapatos. Um título bem bacana. Gostei bastante do primeiro episódio, né? Vou comentar um pouco aqui. Mas assim, já temos algumas colocações. Quando nós falamos de biografias, né, dessas biografias, cinebiografias, como nós temos aí nós tivemos aqui, ano passado eu achei bem bacana a cinebiografia do Mussum, por exemplo, dos Trapalhões. Né? Nós temos aí alguns exemplos, né, grandes artistas, músicos, atores, né, personalidades com cinebiografias, mas assim, nós sabemos que não é uma versão, às vezes, definitiva da história, né? Geralmente é um lado ali da versão. Às vezes é uma cinebiografia muito chapa branca, né? Muito só defendendo, exaltando, como se fosse alguém incrível em tudo, né? Sem defeitos, só qualidades. E também, às vezes, acaba indo para o outro lado, né? Às vezes colocando alguém como, né, não denegrindo, mas colocando a pessoa apenas em seus problemas, seus defeitos, né? Então a cinebiografia é complicada de ser trabalhada, né? Nesse caso aqui eu achei que o primeiro episódio aí trabalhou bem essa questão. Começa
o episódio lá em Bogotá, em 1981, naquela apresentação gigantesca do Bolanhos, como Chaves e toda o pessoal da vila, né? Todos os personagens, Seu Madruga, Chiquinha, Bucha de 71, Dona Clotilde, né? A Ana Florinda, Seu Barriga, o Professor Girafales, estão todos na série. Nesse primeiro episódio, eles não têm muita participação, né? O Kiko lá também aparecem, né? Comentam, tem algumas falas, alguns diálogos, mas ficam bem em segundo plano. Nesse primeiro episódio, realmente, o destaque é a vida do Bolanhos, desde a década de 30, né? Quando ele era criança. Depois, na década de 50, começo da carreira adulta, da vida adulta dele como redator publicitário. E já ali nos anos 80, em 81, em Bogotá, na Colômbia, quando é o auge da popularidade na América Latina do Chaves, né, onde eles reúnem milhares, milhões de pessoas lá em Bogotá, numa apresentação com o estádio cheio, né? E começa dali e vai intercalando, né? Vai contando as histórias de infância do Bolanhos lá na década de 30, quando ele ia ao circo lá que a mãe dele levava, né? Ele tinha já uma alma um pouco de artista, vamos dizer, né? Ele já era um pouco mais gostava, né, de fazer ali umas brincadeiras, umas palhaçadas. Às vezes, né, a série parece até forçar um pouco isso, né? Outra biografia que nós tivemos aí bem recente foi a do Senna, que é um conhecido aqui no Brasil, né? Que também teve um pouco disso, né? Que é como se ele vivesse lá de menino só pensando em correr, em carros e fica um pouquinho exagerado, né? Aqui do Bolanhos também, é como se ele só pensasse na televisão, na comédia, né? Nos textos que ele queria escrever. Mas, assim, é compreensível, né? É uma biografia que você tem que ter ali seu distanciamento para saber que aquilo aconteceu, mas é de uma forma ali, às vezes, um pouco, né, conduzida de uma forma um pouquinho imaginando como seria de uma forma mais ficcional, né, mais romantizada, vamos dizer. Mas é bacana esse primeiro episódio, uma boa produção, reprodução de época, né? Então lá na década de 30, quando ele era menino, que ele foi ao circo com a mãe dele, o palhaço lá que tem o chapeuzinho do Chaves, né? E coloca para ele usar, tem algumas referências bem legais. Ele cresceu só, criado pela mãe dele, com muita dificuldade, né? Que criou ele e os irmãos, né? Na casa ali sem a ajuda do pai, né? Que faleceu muito cedo. E ela criou os filhos, então trabalhando com muita dificuldade. Não passaram necessidade, mas também não tinham dinheiro sobrando, né? Para luxos ou para gastos, né? Eles tinham dinheiro para sobreviver, né? Manter a casa, a comida e tudo mais. Então, quando o Roberto começa ali depois a estudar, ele vai cursar engenharia, começa a trabalhar numa fábrica, aí nós já vamos para a década de 50, né? No começo da vida adulta, onde ele está trabalhando numa fábrica, aí tem uma cena dele lá imitando, brincando como se fosse o Charles Chaplin, né? Naquela cena do dono do mundo lá, do grande ditador, né? Onde ele está na fábrica lá brincando com as peças e fazendo. É muito físico, né? A série mostra muito isso, assim, como o humor do Bolanhos era muito físico, né? Baseado nesses grandes mestres aí do cinema, da comédia, né? O Charles Chaplin, o Gordo e o Magro, Jerry Lewis, né? Que tinham no cinema mudo, né? Antes de muito texto, eles tinham essa coisa física circense, né? Da palhaçada, que aqui no Brasil os Trapalhões também usaram muito, né? Inclusive o Bolanhos também mostra lá muito ele jogando futebol na juventude, né? Que ele tinha também, assim, não era um atleta, mas ele tinha um condicionamento assim físico, né? Para uma habilidade física que ele usa no seriado, né? Muitas vezes nós temos como o Chapolin, né? Onde ele pula e vira cambalhotas e cai numa parte do cenário. Então tudo ele... Quando o Roberto Bolanhos gravou ali o Chaves ali, ele já estava de 40 para 50 anos, então ele ainda tinha um condicionamento físico para fazer essas piruetas aí, né? Então a série mostra isso também, assim, de uma forma legal. O primeiro entrevista dele, depois quando ele abandona essa fábrica, onde ele estava trabalhando na linha de produção, lá estudando engenharia, onde ele teria uma carreira já mais ou menos encaminhada,
né, onde tem o conflito com a mãe dele, né, que a mãe dele questiona muito ele, assim, que ele tem esses sonhos artísticos como o pai dele tinha, mas na prática, né, o pai dele deixou a família desamparada, né, e ela queria que ele tivesse sonhos mais realistas, né, uma carreira ali trabalhando na fábrica, depois uma carreira como engenheiro, um trabalho mais garantido, né, um trabalho fixo, não ficasse almejando esses sonhos artísticos que ele tinha, né? Mas ele acaba seguindo, ele abandona, né, a fábrica, vai fazer o primeiro teste lá como redator em uma agência publicitária no México, né? Na cidade do México, inclusive, ele foi um grande redator publicitário, né? Lá nas décadas de 50, 60, ele escreveu campanhas, slogans para grandes marcas, né, de grandes empresas, grandes marcas lá no México. Foi muito criativo, né? Um grande redator publicitário, conhecido também antes de começar a trabalhar para a televisão, que era o grande sonho dele, né? Depois ele acaba levando para a Televisa, escrevendo roteiros para artistas já da televisão, até que ele mesmo, né, acaba. Mas isso não mostra tudo aqui, claro, no primeiro episódio, né? Eu já estou adiantando um pouco aqui. Mas é bem bacana a produção, assim, a direção da série é legal, a reprodução da época. Eles também comentam ali depois, já uma outra fase, quando ele já está casado, com o seriado já no auge, né? Onde eles vão gravar em Acapulco, né? O chefe lá, o dono da Televisa, vai lá conversar com eles, sugerindo, né, que ele tem esse hotel lá, que ele é um conhecido, na verdade, aquele episódio clássico de Acapulco. Né, era uma ideia também para divulgar aquele hotel que estava sendo lançado lá na época, inaugurado, né, ajudar a divulgar o hotel. Né, então eles levam lá para o elenco lá, que está todo reunido, cenas de bastidores, né, estão todos os atores lá esperando, né, passando o texto para gravar o episódio do Chaves. E acabam recebendo essa ideia, então, né? Eles gostam, né? Porque vão para Acapulco, vão para a praia, sair um pouco ali da monotonia da gravação ali, só do cenário da vila, né? Então é bem bacana, daí já mostra também algumas questões ali dessa aproximação do Bolanhos com a Florinda Mesa, né? Já ele é casado, mas ele já tendo ali começando uma intimidade lá com a Florinda Mesa, até o irmão dele questiona ele, né? Ele tem 6 filhos, se eu não me engano, com a primeira esposa dele, né? Inclusive também toda essa fase da infância e da juventude dele tem um elenco muito bom nesse primeiro episódio, né? Porque mostra ali ele todo, essa primeira esposa dele, os irmãos, os amigos, as pessoas do trabalho lá dele, são assim, um elenco muito bom, né? Os coadjuvantes, inclusive só quero colocar que eu assisti com a dublagem em espanhol, né? Acho que não são os dubladores do Brasil, né, do seriado, que estão trabalhando na dublagem da série. Então eu assisti em espanhol original, com as legendas, né, legendada ali para acompanhar. E eu acho que eu recomendo também dessa forma, porque a dublagem, para quem está acostumado lá com a dublagem da série, né, claro que muitos dubladores não estão mais aqui, mas mesmo, né, os que não estão trabalhando na série lá com a dublagem, então, como a gente conhecia no seriado. Então acho que é legal, a produção ali em espanhol tá bem bacana. Todo o elenco ali eu achei muito bom, assim, os que estão representando tanto os atores que ainda não apareceram tanto nesse primeiro episódio, né, mas todo o elenco da vila, os personagens clássicos. E as pessoas que participaram da vida lá do Bolanhos, né? Quando ele conhece a primeira namorada dele, que vai ser a primeira esposa, com quem ele vai ter muitos filhos. Depois já começa a se aproximar da Florinda. Mas tá bem legal, assim, os atores também das diferentes fases do Bolanhos são muito bons, né? Ele é menino, no início da fase adulta e depois já adulto. A relação dele com a mãe dele achei bem legal também, porque inclusive eu lembro de uma entrevista que o Bolanhos falou que um ressentimento que ele tinha na vida é que a mãe dele não viveu para assistir esse auge do Chaves, toda essa popularidade do Chaves lá em 81, por exemplo, onde eles eram um grande sucesso na América Latina inteira, né, reunindo milhares de pessoas lá no estádio, em Bogotá. A mãe dele faleceu antes
Claro que ele já estava na carreira, trabalhando, mas ela não viu quando o Chaves explodiu de verdade, né? Então ele tem essa tristeza, assim, que a mãe dele acreditou nele, né? Mas não viu essa explosão, todo esse sucesso que ele fez com o Chaves, que foi, sim, o personagem mais famoso, né, do Bolanhos. Então gostei da série, gostei do primeiro episódio. Vou acompanhar a série, né, agora. E tenho também aqui, ó, o Chaves Kart, que eu já fiz um gameplay aqui no canal. Um joguinho bem bacana aí, baseado no desenho animado do Chaves, do PS3. Então quem quiser assistir está lá também. Já fiz alguns vídeos de Chaves aqui no canal. Fiz daquele episódio do Shirin Shirion lá, que eu gosto bastante também. Acho que talvez vou deixar aí para quem quiser assistir, né, depois. E comente aí suas lembranças. Vocês vão assistir aí na Max. Se foi sem querer, querendo, né? Obrigada. Beijo no coração de todos e isso.